Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. E a gente fala direto com ela, a repórter Priscila Silvério, que volta aqui ao Jornal da Rede Alesp para nos atualizar, né? Como anda, então, essa sessão extraordinária por aí? Priscila, bem-vinda de volta aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Julie. Bom, eu vou fazer, então, uma retrospectiva, né? Às 10 horas da manhã, então, começou a 57ª sessão extraordinária em ambiente virtual e também aqui com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, aqui no plenário Juscelino Kubitschek. A ordem do dia, né? Então, a votação. Participaram da votação 70 deputados, 54 votaram sim, 15 não. Aprovado, então, o projeto de lei 265 de 2021, de autoria do governador, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, salvo emendas e subemendas. Agora, então, os deputados estão votando no período de votação, então, para o encaminhamento, então, dessas emendas, né? Eu vou falar um pouquinho do que acontece amanhã, tá? Olha, tem 2 chamadas para reunião da Comissão de Atividades Econômicas com a finalidade de apreciar uma pauta com 18 itens. Tem alguns projetos de lei para classificar, né, como interesse turístico alguns municípios, como Rio Preto, Santa Bárbara do Oeste e também o município de Bauru. Tem o presidente desta comissão, Walter Vicione, o deputado, né, professor Walter Vicione, que é do MDB. E às 4 horas da tarde tem a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Tem a finalidade de apreciar 3 itens, são 3 requerimentos de convite. Pede, então, para que representantes das empresas Mercado Livre, Sul América e Uber prestem esclarecimentos dos atendimentos para os deputados. É isso, Julie. Muito obrigada, viu, Priscila? Bom trabalho por aí. A cidade de São Paulo iniciou na segunda-feira a aplicação da vacina contra a Covid-19 da Janssen, que tem uma dose única na população em situação de rua. De acordo com a Prefeitura, foram reservadas 14 mil doses para esse público. No total, a capital paulista recebeu um lote de 114 mil doses após a doação, então, dos Estados Unidos, para que fizesse, então, essa aplicação na nossa população aqui no estado de São Paulo, né? No último censo de 2019, feito pela Prefeitura, apontava que a capital paulista tinha aproximadamente 24 mil pessoas em situação de rua. Mas as ONGs que desenvolvem, então, trabalhos para essa população afirmam que o número aumentou muito durante a pandemia. E agora a gente conversa aqui no Jornal da Rede Alesp com a advogada Luísa Furiati. Ela é especialista em direito ambiental e a gente vai falar justamente sobre o licenciamento ambiental, que tem gerado aí muitos debates, e a gente vai falar justamente com ela sobre isso. Bem-vinda, doutora, ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutora. Eu gostaria que a senhora começasse, então, a nossa entrevista contando para quem está em casa sobre a proposta, então, desse PL 3.729 de 2004, né? Faz tempo. Faz tempo, né? O tema do licenciamento ambiental, ele é muito polêmico. Então, em 2004, quando houve a propositura, já se discutiu muito sobre para que se serviria essa lei, né? Qual que seria o objetivo. Ela vem como objetivo de regular e dar normas gerais para o licenciamento ambiental no Brasil, porque hoje nós temos normas muito segmentadas, né? Não existe uma lei federal que discipline, que regulamente, que apresente todos as diretrizes para o Instituto do Licenciamento Ambiental. Então, esse era o espírito da lei em 2004, mudou muito, né, para 2021, a gente teve muitas emendas, muitas discussões, o texto foi aprovado
agora na Câmara e já está encaminhado para o Senado. A relatora no Senado é a senadora Cátia Abreu, e a gente ainda tem mais uma etapa de discussão até finalizar essa proposta da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Doutora, é uma questão, né? A gente começou falando, né, de 2004, há muito tempo, né? A senhora disse, nesse período, claro, depois de mais de uma década, muita coisa mudou no entendimento de lei, mas o que não muda é essa questão ambiental e se tornou, talvez, nessa pandemia, nesses últimos meses, algo ainda mais discutido, essa questão de sustentabilidade, questão de meio ambiente. Apesar de agora estar em votação, qual que é a análise hoje que se faz dessa questão ambiental aqui no Brasil? Por que demorou tanto tempo para que isso fosse aprovado? Não deveria ser algo mais corriqueiro? Com certeza, né? O licenciamento ambiental ele deve fazer parte de todo o processo de qualquer empreendimento no Brasil. A questão ambiental ela tem que ser tratada como uma parte do empreendimento e, infelizmente, isso não tem ocorrido. Por quê? Porque o processo de licenciamento ele tende a ser muito moroso. Uma das razões da propositura desse PL em 2004 já foi a questão da demora, do excesso da burocracia e da falta de segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental. Então, desde 2004 até agora, a discussão avançou bastante, porque nós temos uma grande dicotomia nas questões ambientais, né, entre os desenvolvimentistas e os ambientalistas, e tudo gera muito polêmica. Qualquer inserção no texto gera uma grande discussão, foram realizadas várias audiências públicas, porque é um tema que engloba todos os setores da economia. Então, cada pessoa que tem um interesse vai apresentar seu lado, o órgão ambiental também tem um lado muito importante, né? Os técnicos, eles precisam ser ouvidos, de que forma isso vai ser avaliado, e ao longo desse período, várias inovações dentro desse projeto de lei foram inseridas, né? Uma das grandes discussões, né, é sobre a licença autodeclaratória, né? A gente está caminhando para um processo de desburocratização da emissão das licenças, e a licença ambiental está inserida nesse contexto. Isso é um ponto que chama bastante atenção e gerou essa discussão, por isso que demorou tanto. Mas cada vez mais tem-se alguns consensos, né, dentro da questão do licenciamento ambiental. Está muito demorado, está pouco eficiente, né? Se fosse ainda um processo demorado e moroso e que ele tivesse uma alta eficiência, a gente não vê isso. Então, infelizmente, o Instituto do Licenciamento Ambiental, ele precisa dessa repaginação para atingir o objetivo, né, que foi definido na Política Nacional do Meio Ambiente lá em 81, ele foi reforçado pela Constituição de 88, quando tratou da necessidade do estudo de impacto ambiental, né, o estudo prévio. Então, essa lei geral, ela vem dar um suporte para o que o órgão ambiental pode exigir e o que o empreendedor pode esperar desse processo de licenciamento ambiental. Para ficar claro até para as pessoas que estão em casa, doutora, acho que é interessante a gente dar alguns exemplos, que acho que talvez fixa mais. Quando a senhora fala essa questão do empreendedor e da licença ambiental, por exemplo, a gente sabe que no nosso litoral existem ainda muitas praias, por exemplo, que precisam ser preservadas por N motivos. Vai, então, um empreendimento ali de condomínios, de casas, e querem avançar, por exemplo, nesse local. Há toda uma discussão para o licenciamento, se as pessoas podem construir suas casas e seus projetos nas encostas, por exemplo. No litoral paulista acontece muito isso, né? Dando um exemplo mais próximo nosso. É um trâmite burocrático que, por um lado, as pessoas querem construir sua casa, mas você não pode deixar ali o entorno também se deteriorar. Como é que funciona esse equilíbrio, né, entre um querer uma coisa, o outro outra? Na verdade, esse é o maior dilema das questões ambientais, né? Porque, de um lado, a gente tem o dever de preservação, mas também temos o dever de desenvolver. A gente já volta aqui com a doutora Luísa falando sobre essa questão de licenciamento ambiental, que aqui no nosso país é muito importante. 3 estudos científicos divulgados ontem trouxeram notícias animadoras no combate à Covid-19. O primeiro estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, indica que a vacina desenvolvida pela própria instituição, em parceria com a AstraZeneca, tem uma resposta imune ainda melhor, tanto no caso de maior intervalo para receber as doses do imunizante,
como no caso da aplicação de uma terceira dose da vacina, não prevista inicialmente pela farmacêutica. A segunda pesquisa, publicada pela revista Nature, conclui que vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, podem garantir uma imunização mais duradoura. O último estudo foi feito na China e divulgado pela revista The Lancet. E segundo essa pesquisa, a vacina Coronavac é segura e produz resposta imune, olha que boa notícia, para crianças a partir de 3 anos de idade. Embora a fase 3 de testes ainda estejam em andamento, o governo chinês pretende já começar a imunizar crianças dessa faixa etária com a Coronavac. Parece que voltamos então com a conexão com a doutora Luísa. Doutora, a senhora falava justamente sobre esse maior dilema, né? Em que uns querem uma coisa, os outros outra, né? Sendo redundante no termo, mas enfim, a senhora falava sobre essa questão, pode continuar, por favor. Então, na verdade, a questão ambiental ela é muito complexa, porque de um lado nós temos o dever de preservação e do outro lado a gente tem o dever de desenvolvimento, de atividades econômicas, que é uma situação que aparentemente gera um conflito. O licenciamento ambiental vem para equilibrar isso. Por que ele vai ser um balizador dessas atividades econômicas? Ele vai dizer, quando você apresentar o seu projeto da casa, né, com esse exemplo que a gente está tratando do litoral de São Paulo, como essa casa vai ser construída, o que é possível, o que não é possível, o limite da construção, até onde ela vai poder avançar, o que deve ser protegido. Então, esse é o objetivo do licenciamento ambiental. Mas, para que isso seja efetivo, ele precisa ser rápido, né? Porque a resposta da sociedade, da nossa vida é uma resposta rápida, e ele precisa ter parâmetros claros. Por quê? Porque a partir disso, você vai saber onde você construir e vai ter segurança jurídica. Uma das grandes críticas do licenciamento ambiental hoje é a falta de segurança jurídica, porque o empreendedor não sabe quanto tempo vai durar o processo de licenciamento ambiental, o que o órgão ambiental vai exigir, o que vai acontecer com essas licenças. Então, esse ponto é um ponto bastante complexo, que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental vem para tentar barrar isso e dar maior segurança dentro dessas questões, dentro dessas exigências dos processos de licenciamento ambiental, né? Justamente por isso, doutora, é importante a gente destacar essa questão que vai levando aí tantos anos, mas que, ao que me parece, com essa aprovação da Câmara dos Deputados, encaminhando então agora para o Senado Federal, teremos um futuro melhor, ou não, ou ainda é preciso discutir muito sobre essa questão ambiental no país, mas esse já é um pontapé inicial melhor do que antes. Com certeza, assim, o texto ele ainda é bastante polêmico porque ele trouxe algumas dispensas de licenciamento ambiental para atividades de saneamento básico e algumas atividades agropecuárias, que isso ainda gerou bastante polêmica, porque a gente, no processo de licenciamento ambiental, a gente também tem outros problemas que envolvem a administração pública brasileira, que são problemas relacionados à corrupção, a outros tipos de questões éticas que envolvem o processo, que também fazem com que o licenciamento ambiental perca sua efetividade. Mas, com certeza, essa lei geral, ela vai dar um norte, vai dar uma segurança, vai ser possível discutir pontos ainda no Senado, né, que provavelmente essas questões vão voltar, mas a base do texto vai ser positivo, sim, vai dar maior segurança jurídica, vai dar segurança para os estados também abrirem o seu licenciamento ambiental de uma forma mais uniforme, né? Hoje nós temos muitas diferenças nos estados pela falta de uma lei geral na União, e nós temos muitas diferenças nos estados de que forma de que licencia. São Paulo tem a declaração do licenciamento autodeclaratório, outros estados não têm, e isso também vai fazer com que haja um fortalecimento da questão ambiental, porque a gente sabe do que esperar, o que precisa proteger efetivamente. Agora, doutora, a senhora falou há pouco sobre a questão da desburocratização, né? Então, eu gostaria que a senhora contasse de um modo sucinto quais são, então, essas novas questões que esse novo texto traz. Hoje, o que regulamenta o licenciamento ambiental no Brasil hoje é uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que ela prevê que a licença tem 3 etapas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação.
esse período de licença trifásico, ele acaba sendo muito demorado e alguns empreendimentos não precisam de uma análise tão profunda. Então, esse é um dos pontos da lei. A desburocratização acontece quando a legislação cria outras modalidades de licença que serão feitas de uma forma única, né? Por exemplo, a licença ambiental única, a licença ambiental declaratória, a licença simplificada. Então, esses instrumentos que vão levar em conta o porte do empreendimento, tá? A capacidade de poluidora, ela é determinante para que tipo de licença vai ser emitida e vai fazer com que situações mais simples tenham uma resposta mais simples do poder público. E vai continuar com que casos mais complexos, né, impactos ambientais mais significantes, exijam um processo mais completo, com estudo de impacto ambiental, com relatórios, com monitoramento mais ativo do órgão ambiental, para que essa licença efetivamente evite os danos e, em caso de acidentes, alguma coisa assim, a licença já tem um plano de contenção robusto. Então, a legislação ela vem com esse norte para ocorrer essa efetiva desburocratização. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tenha um bom dia por aí. Obrigada, bom dia. Ato solene em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, foi realizado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Carolina Franca acompanhou o evento virtual e nos traz agora informações. 28 de junho é a data escolhida mundialmente para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, marcado pelo ato de resistência de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, diante da repressão e preconceitos sofridos por esta comunidade. O evento, que aconteceu em ambiente virtual, foi iniciativa da deputada professora Bebel, do PT. Com esse espírito, né, de resistência, de luta, mas também de construção de proposta, é que eu abro esta sessão solene na forma de audiência pública para, enfim, recepcionar e também dar voz a todos os que daqui participarem, né, para poder fazer deste dia, que é o Dia Internacional do LGBTQIA+, Orgulho LGBTQIA+, né, a gente faça desse dia um dia de resistência e de construção de proposta e de manifestação e de celebração, porque sabemos perfeitamente a transfobia, a LGBTfobia, o feminicídio, enfim, toda forma de ser irracional no que diz respeito, né, aos que discriminam, tem aí, né, marcado muito a vida, não só de quem é LGBTQIA+, mas todos, né, que vivem numa sociedade diversa como é o Brasil, diversa sob todos os aspectos. Érica Malunguinho é a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. A parlamentar foi eleita deputada estadual pelo PSOL em 2018. Em vídeo transmitido no evento, ela destacou a importância de pessoas LGBTs ocuparem os diversos espaços e cargos. Importantíssimo construir um ato e celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, entendendo que a celebração deste dia e a afirmação do orgulho LGBTQIA+, diz respeito à naturalização desses corpos, dos nossos corpos, nos espaços de sociabilidade saudável, entender também que esse dia de orgulho é dia de luta, é dia de, infelizmente, a gente recolher os escombros dos nossos mortos, das nossas mortas, que brutalmente ainda são assassinadas nesse país. Confio nessas parlamentares que estão aí junto com as pessoas LGBTs, junto comigo, nessa luta para frear projetos LGBTfóbicos e construir proposições dentro desse espaço legislativo, mas não só, né, trazendo isso para o debate público, para, como disse anteriormente, naturalizar nossas presenças nos espaços de sociabilidade saudável. No estado de São Paulo, a Lei 10.948 de 2001 garante punição para atos homofóbicos. A reivindicação agora é para que os recursos provenientes das multas aplicadas
sejam destinados para ações em prol da comunidade trans e homossexual. Nós precisamos com urgência, né, a revisão dessa lei, da questão dos recursos, né? Como a Bel disse, é a única lei que nós temos no Estado, a gente trabalha com essa lei estadual, né, no nosso dia a dia. Eu posso falar aqui enquanto ONG CASE, mas eu sei que todas as organizações do Fórum Paulista LGBT, né, dependem muito da aplicabilidade dessa lei, né? A coordenação estadual sabe disso, a Comissão da Diversidade da OAB, também o CONDEP, né? Quando a gente tinha o Conselho Estadual, é a única lei que a gente tem garantia de punição. Já tivemos várias aqui no nosso município, várias no estado de São Paulo, né? Empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas que foram multadas. O que a gente precisa, nesse momento, é que os recursos, né, advindos de multas, né, dessa lei, também sejam destinados a ações para a população LGBT do estado de São Paulo, né? A gente não pode aceitar mais. Ronaldo Pires, representante do movimento LGBTQIA+, de Votorantim, acredita que é preciso expandir o debate sobre o tema também para cidades do interior paulista. Parece que as políticas públicas, Bebel, fica tudo na extensão. São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Parali. Região metropolitana de Sorocaba parece que não existe. Isso porque nós somos o quarto PIB do estado de São Paulo, né? Parece que nós não temos representantes, deputados estaduais, que são aliados do governo, porque parece que eles só procuram os LGBTs, o LGBTQIA+, só para carregar bandeira e aquela eleição, depois disso não fazem mais nada. Desde 1970, todo mês de junho é dedicado a celebrar as conquistas LGBTQIA+, e a reivindicar os direitos dessa comunidade. O Ministério da Saúde prevê disponibilizar 41 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 agora em julho. A quantidade é cerca de 2% menor do que a cota prevista para o mês de junho, que contou com 42 milhões e 800 mil imunizantes. A estimativa para o próximo mês considera 15 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca, 10 milhões de doses da vacina a Coronavac, 15 milhões de doses da vacina da Pfizer, a BioNTech, e 1 milhão e 900 mil doses de unidades entregues pelo COVAX. O Brasil recebeu no último domingo mais um lote da Pfizer com cerca de 936 mil doses do fármaco. Em recente entrevista à imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que os brasileiros confiem nas vacinas e criticou aqueles que estariam escolhendo o imunizante para se vacinar. A Comissão de Infraestrutura se reuniu em ambiente virtual para que o secretário da Habitação e da CDHU, Flávio Amari, apresentasse o relatório sobre as atividades realizadas durante a pandemia. O secretário falou para os parlamentares sobre o programa Cidade Legal e também da alteração do artigo 180 da Constituição Estadual, votada em plenário, que possibilita a utilização de áreas institucionais para a construção habitacional. Em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual, Flávio Amari, secretário de Estado da Habitação de São Paulo, participou da reunião da Comissão de Infraestrutura. O secretário apresentou um relatório sobre as atividades realizadas durante a pandemia. A pasta sofreu cortes de investimentos. A inadimplência aumentou, mas ainda assim, os projetos foram entregues conforme o cronograma e os mutuários puderam parcelar as dívidas. As famílias que, durante a pandemia, deixaram de pagar a sua prestação pela perda de renda e até o período antes da pandemia estavam em dia, elas têm a possibilidade de fazer esse parcelamento da sua dívida sem multa e sem juros também do passado, mas tendo sim a possibilidade de repactuar, renegociar, e muito já foi feito nessa repactuação. Daqui a pouquinho, se vocês tiverem interesse, nós podemos detalhar um pouco mais essas informações e essas possibilidades que estão sendo feitas hoje na CDHU para atendimento e a sensibilidade de buscar ajudar essas pessoas a pagarem a prestação. Lembrando que é importante os recursos da companhia para que a gente possa dar continuidade na construção e também no atendimento, que não foi paralisado em nenhum momento. Nenhum cronograma de obra foi paralisado, nenhuma entrega foi suspensa, nenhuma obra foi paralisada por falta de recursos, e é importante que a gente tenha, sim, o recebimento das parcelas para que a gente possa dar continuidade na construção
das casas da própria CDHU. Amari falou do impacto da aprovação pelos deputados no início do ano passado da alteração do artigo 180 da Constituição Estadual, que possibilita a utilização de áreas institucionais para a construção habitacional. É uma ação importante que vocês aprovaram e que trouxe a possibilidade de utilização de áreas institucionais que, de acordo com a Constituição do Estado, no passado só permitia a ocupação se fosse objeto de invasão, ou seja, uma área que fosse invadida poderia ser regularizada e ocupada. Uma área que quisesse ser, que tivesse uma implantação adequada e que tivesse uma aprovação legal, ela não permitia. Vocês, deputados, alteraram esse artigo da Constituição, permitindo a utilização das áreas institucionais dos municípios, áreas públicas municipais, portanto, para o uso de construção de habitação de interesse social. Fundamental essa alteração que foi feita, porque amplia não só a oferta de terreno, mas principalmente terrenos dentro da malha urbana, do tecido urbano, próximo dos equipamentos públicos, próximo do local de trabalho, do estudo, e o discernimento dado às prefeituras, aprovando pela Câmara Municipal de cada um dos municípios, a possibilidade de dar destinação habitacional para essas áreas institucionais. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, presidente da Comissão de Infraestrutura, perguntou sobre o futuro da CDHU. As pessoas têm muita dúvida, né, secretário, que será feito com o legado da CDHU, que é muito grande o legado, são muitas famílias, muitas pessoas, muitos empreendimentos ainda sem regularização, muitos empreendimentos que as pessoas também não pagaram os seus financiamentos. E aí fica, como é que será gerido esse acervo, né? esse patrimônio, né? Como será tratado isso na secretaria? As pessoas vão continuar sendo atendidas, as obras continuarão sendo feitas, o atendimento habitacional continuará sendo realizado. Estamos buscando com essa forma, e é um processo, você não suspende ou acaba com uma companhia que já fez mais de 500 mil imóveis, que tem hoje pouco menos de 300 mil mutuários pagando as suas prestações, ou seja, muita responsabilidade ainda, de um dia para o outro. É um processo. O objetivo principal é o enxugamento da estrutura, o enxugamento do custeio, a diminuição do custo do pessoal, para que a gente possa ter mais recursos para investimento neste momento. Eu tenho recebido assim, muitos e-mails, né, de famílias que estão muitas vezes há 10, 20, 30 anos num terreno. Então, assim, não é aquela situação, acabou de invadir. Não, são pessoas que estão, assim, às vezes a segunda, terceira geração, já construíram um cômodo, construíram um segundo andar e não têm a titularidade, né? Então, eu queria entender, esse Cidade Legal é só para a unidade habitacional? É para esses casos também? Existe algum plano de fazer na sua pasta o que está sendo feito agora na pasta da Justiça para os loteamentos rurais, né? Chegou na casa sexta-feira um PL. Por coincidência, eu fiquei sabendo do PL quando eu estava visitando os assentamentos em Rosana. E aí eu soube que o secretário da Justiça estava anunciando esse PL. Existe algum plano, Excelência, para também esse tipo de regularização acontecer na área urbana? O Cidade Legal ele faz a regularização de áreas urbanas. A área rural ela fica no ITESP, junto da Secretaria da Justiça, e uma ação muito inovadora. Hoje, inclusive, na nossa reunião de secretariado, esse tema foi tratado, onde o secretário Fernando da Costa falou mais uma vez do projeto enviado a vocês na Assembleia Legislativa, um projeto importante que vai dar segurança jurídica para essas famílias e regularizar uma situação, ou seja, dar um encaminhamento para esse tema que hoje tem nas áreas rurais do Estado de São Paulo, nos diversos assentamentos que tem no Estado de São Paulo. O Cidade Legal ele faz a regularização na cidade, justamente no que você colocou, nas comunidades, nos núcleos irregulares. Não é o conjunto habitacional da CDHU. Tem a regularização dos conjuntos da CDHU. Mas o Cidade Legal ele foca, mergulha, trabalha na regularização da periferia. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações. É rapidinho.
Você acompanha